Bom dia, bem-vindos, graça e paz a todos que nos assistem, que nos acompanham nesta manhã. Hoje é dia 12 de março, estamos mais uma vez reunidos na casa do Senhor para louvar e bendizer o teu santo nome. Vamos juntos recitar o versículo de acolhida? Já? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. É do livro de Salmos, muito chamado a celebrar, muito chamado a adoração, e tudo no imperativo. É um mandamento: celebrar, adorar, servir ao Senhor com alegria. Vamos ficar de pé, vamos orar, iniciando tudo esta manhã. Grande Deus que habita no seu alto sublime trono, mas também habita no coração do contrito, daquele que busca o Senhor. Damos graça pelo dia de hoje. Hoje é o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou, e a igreja se reúne para louvar e agradecer o teu santo nome. Ó Senhor, abençoe a tua igreja reunida, abençoe a tua palavra, o teu santo evangelho, e também aceite os nossos louvores, a nossa adoração. E também ouve nossas orações, nossos pedidos, nossas súplicas, nossa ação de graças também, reconhecendo tudo que o Senhor tem feito em prol da tua igreja, da vida de cada um dos teus filhos. Tudo isso oramos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 118. Ah
Amém? Na manhã desse dia, de todos os dias, podemos declarar: o nosso socorro está em nome do Senhor, nosso Deus, que fez os céus e a terra, que mantém para sempre a sua fidelidade e não abandona a obra de suas mãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. Amém. Pode sentar. Vamos orar, fazer uma oração devocional de confissão. Oremos. Bendito e misericordioso Deus, estamos na tua casa para te louvar e bendizer e também para desfrutar da comunhão com os irmãos. Reunimos-nos como igreja, como teu rebanho congregado para receber o verdadeiro maná, o verdadeiro pão que desce do céu. Senhor, por tua graça e bondade, queira nos acolher com esta oração. Recebe nossa súplica por perdão e misericórdia. Confessamos e lamentamos nossos pecados, todos os teus servos do passado, Moisés, Davi, Daniel, Neemias e tantos outros, reconheceram suas falhas e admitiram serem dignos da tua presença. E o Senhor os ouviu e os acolheu, porque é rico em perdoar, é benigno e paciente para com o seu povo. E é com esta fé e esperança que oramos. Esperamos com alegria na tua benignidade. Oramos agradecidos pelo teu perdão, oramos não pelos nossos méritos, porque somos pecadores indignos, mas em nome e por amor do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Vamos acompanhar a leitura do Salmo 95. Vou fazer a leitura responsiva, né? Eu começo. Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro.
desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que ele fez e também sobre a terra que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida. Escutem hoje o que ele nos diz. Não sejam teimosos, como os seus antepassados foram em Meribá, quando estava em Massá no deserto. Ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto que eu havia feito por eles. Durante 40 anos aquele povo me irritou. Então eu disse: que gente de coração perverso! Eles não querem obedecer aos meus mandamentos. Fiquei irado e fiz este juramento: vocês nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Essa é a leitura de sua palavra. Vamos cantar mais? Vamos. Só domino a voz de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, pois em paz tu inundas meu ser. Só ouvindo a voz, recebi teu amor, pode pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor eu sofrer, pois em paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É o nome de Jesus mesmo, capaz de dar salvação. O nome de Jesus já foi escolhido por isso. E essa foi a palavra do anjo. Ela dará-lhes um filho, você dará a colocar o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não podia ser outro nome. Vamos confessar a nossa fé com a pergunta 33 do nosso catecismo. A Maria Helena pode fazer a pergunta para nós, todo mundo respondendo, vamos tirar 10. Porque ele é chamado Filho unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus. Porque somente Cristo, por natureza, é o Filho eterno de Deus. Mas nós, por sua causa e pela graça, fomos adotados como filhos de Deus. Fomos adotados, então somos filhos legítimos e amados por Deus. Vamos orar pela iluminação da palavra do Senhor, que servirá de base para a mensagem dessa manhã. Oremos. Grande Deus, nosso Pai. Sim, somos filhos e filhas de Deus neste mundo, pertencemos ao Senhor, da família de Deus. Por isso, também somos guiados. Não queremos peregrinar por este mundo, como fizeram os israelitas no passado, duvidando, colocando o Senhor à prova,
mas queremos peregrinar, sim, com fé, com alegria, com esperança, louvando a Deus, esperando o dia glorioso do Senhor. Agora, oramos pela iluminação do Teu Santo Espírito, que ilumine nossa mente, nossos corações para ouvir, compreender, aprender e aplicar a palavra do Senhor na nossa vida. Por Jesus oramos. Amém. Agora no Evangelho de João, no capítulo 4. Só do versículo 19 ao 26. Né? É um encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Um capítulo longo, a conversa, mas nós vamos só uma parte da conversa, né? Senão, outra parte, outra pregação. Do versículo 19 a 26. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devem adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é Espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você, sou o Messias. Vamos cantar mais um cântico antes da mensagem. Olha, o cântico que a gente aprendeu, né? É antigo. Porque o fim da lei é Cristo. Quando fala por fim, porque o fim da lei é Cristo, não é que a lei acabou, né? É que a finalidade da lei. A finalidade da lei é nos conduzir a Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. A gente tem o forno. Deixa eu lembrar aqui. Olha, continuamos refletindo sobre os evangelhos, a vida de Jesus, acompanhando Jesus. É como se, vamos imaginar que a gente estava lá, né, na trajetória, andando com Jesus no caminho, passando, entrando na casa de um, no barco, né, na tempestade, passando fome no deserto. Aí Jesus multiplicou o pão. Esses dias que antecedem a Semana Santa, nós estamos refletindo sobre a vida de Jesus, desde o seu nascimento até agora vamos celebrar a sua morte, a sua ressurreição, chamamos Jesus de Salvador.
Ele não é só o filho do carpinteiro, ele não é só o filho da Maria, ele não é só o Nazareno, mas ele é o Salvador, Jesus. Essa é o que o anjo falou para a Maria, né? Para o José. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E também está em concordância com o Evangelho de Lucas, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a missão de Jesus, salvar o perdido. E o capítulo 4 deste Evangelho que nós lemos, né, fala de muitos encontros que Jesus Cristo teve. Jesus já teve encontro com o cego de Jericó, com o Zaqueu, com o Jairo, a mulher hemorrágica e agora a mulher samaritana. E a Bíblia diz que o Jesus estava andando, os discípulos foram na cidade comprar os mantimentos, Jesus sentou na beira do poço, estava cansado, e aquela mulher apareceu, ela veio buscar água, e Jesus pediu água para ela, e aí começou então um diálogo, uma conversa, né? E aquela conversação deles teve basicamente dois temas, um sobre a água mesmo, né? Estava ali no poço, e depois o assunto foi para outro lado, né? Foi a adoração. Dois grandes assuntos, a água e a adoração. A adoração. E em relação à água, o assunto da água, Jesus foi e se revelou para ela, ele tinha água viva, e quem bebesse daquela água nunca mais terá sede. E depois, em seguida, o assunto foi para o tema da adoração. E aquela mulher samaritana, ela puxou aquele assunto porque ela tinha uma dúvida. Olha, todos nós temos dúvida, né? Quem não tem dúvida? Tem sempre uma pergunta para fazer, né? E a dúvida dela se baseava numa histórica divisão entre aquele povo, o povo de Deus. Os judeus não se davam com os samaritanos. Judeus e samaritanos se tornaram inimigos. Então ela estava perguntando, onde é que tem que adorar a Deus? Aqui, do lado dos samaritanos ou do lado dos judeus? Né? Onde é que Deus está? Então Jesus aproveitou aquilo. Mas vamos entender só um pouquinho, ao menos, um minuto eu explico isso aqui, né? Quando que começou esse conflito entre judeus e samaritanos? Né? Tem tantos conflitos lá nas Arábias, lá para aquele lado, né? Mas esse aqui, o que está na Bíblia, né? Olha, quando Israel saiu do Egito, o Egito está aqui mais ou menos. Aí eles vieram, aí entraram na terra prometida. Aí o Josué dividiu as tribos entre eles. Todo mundo ganhou, né? Um pedacinho aqui, lá no norte, no centro e no sul. Aí foram se organizando e foi inaugurada uma capital. Qual era a capital da Terra Santa? Jerusalém. Fica mais ou menos aqui assim, na tribo de Judá. Jerusalém. Aí foram vivendo, foram. Na época do rei Salomão, houve então uma divisão. Então, como se tivesse passado uma linha aqui assim, bem aqui assim. Aí só a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim ficou no sul. E o restante, todo mundo ficou no norte. Aqui no Brasil também tem esse projeto. Tem pessoas que querem dividir, né? Fica só aqui embaixo. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, talvez São Paulo, não sei. Aí todo o Brasil para cima, né? Mas aqui no Brasil seria diferente. A capital vai ficar no norte, né? E vai ter que ter outra capital no sul. Então, o Reino do Sul ficou com a capital, Jerusalém. E o Reino do Norte, depois eles fundaram a capital, que é o nome de Samaria. Então, o Judá, eles tinha hora que eles ficavam meio amigos, tinha hora que eles ficavam inimigos. Então ali já começou, os judeus já não se davam com os samaritanos, já por causa dessa briga. Aí veio indo, mais ou menos assim, quando eu era jovem, ia começar a Copa do Mundo, aí minha mãe falou, o Brasil quando joga com a Argentina, fica só 7 jogadores, um de cada lado, né? Aí acho que daquele dia em diante a gente começou a não gostar muito de Argentina. Então temos umas coisas. Então quem foi nascendo, já foi nascendo um odiando o outro, né?
judeus não querem saber de samaritanos, e os samaritanos não querem saber dos judeus aqui. Aí, por isso que ela estava perguntando, onde é que nós temos que adorar a mulher samaritana? Do lado dos samaritanos ou do lado dos judeus? Aonde é que Deus está? Deus está aqui ou Deus está lá? Então Jesus aproveitou aquela oportunidade e disse para ela, mas nem aqui nem lá, já chegou a hora que os verdadeiros adoradores têm que orar em espírito e em verdade. Porque antes de Jesus, no Antigo Testamento, eles precisavam do templo, eles precisavam do sacerdote, do carneirinho, tem lá o candelabro, o templo, o tabernáculo, muita coisa material para se chegar a Deus. Eles necessitavam daquilo. Se não fosse daquele jeito, não era. Quando Jesus Cristo veio, aí então ele passou a ser a necessidade do povo, o caminho para a adoração. A Judéia, a Samaria virou o centro do país, né? Lá no alto ficou a Galileia e aqui embaixo o nome Judá virou Judéia. Então Jesus nasceu em Belém da Judéia, morreu, mas se criou do norte, e no meio ficava lá aqueles samaritanos. Enfim, quando aquela mulher reconheceu que Jesus era um profeta, ele não é um homem qualquer. As suas palavras, então ela mudou então para o assunto da adoração. Nós também temos dúvida. Que dúvida que você tem? Você tem algumas dúvidas. Por exemplo, uma dúvida que muita gente tem, quase igual a dela. Qual é a igreja certa? A minha igreja? Aquela outra que está aqui, que a gente está ouvindo em cima, né? Tem a igreja, aquela outra catedral ali, tem aquela maior, tem aquela com esquadria, aquela de mármore, as grandes, com escadaria, sem escadaria, com lustre. Qual é a igreja correta? Qual é a doutrina correta? Eu falei qual é a igreja certa, mas seria melhor falar qual é a denominação certa. Qual é a doutrina correta? A minha doutrina, os meus ensinamentos, ou a doutrina daquela outra igreja, daquela, né? Qual é a autêntica música cristã? O que é música sacra? Qual é a música que a gente pode cantar no culto e a música que a gente não pode cantar? Todas são dúvidas, né? Qual é a roupa que o crente tem que usar? Também tudo. Muitas dúvidas dessas já está na Bíblia para a gente responder. Mas a resposta de Jesus foi reveladora. Deus é Espírito. Nós estamos limitados ao tempo e ao espaço. Se eu estou aqui, eu não posso estar em outro lugar. Mas Deus não. O Deus que recebe adoração do lado dos samaritanos, também recebe adoração do lado onde estão os judeus. Também onde está lá mais para baixo, mais para o sul, mais para o leste, para o oeste, em Roma, na Ásia, na Europa, nas Américas, Deus recebe adoração em qualquer lugar. A resposta de Jesus foi reveladora também, porque a salvação decorre da promessa de Deus. As decisões humanas não podem frustrar os planos de Deus. A decisão deles foram o quê? Vamos nos dividir, né? Vocês ficam no norte, nós ficamos no sul, e aí como é que vai ser? Essa briga deles não pode interferir no plano, nunca interferiu, né? No plano salvador de Deus. Quando Jesus Cristo disse a salvação vem dos judeus, não é que Deus estava só do lado do sul e não estava lá do lado dos samaritanos. O que Jesus quis dizer é que a salvação vem do Senhor, como Deus estabeleceu. Está lá em 2 Crônicas, versículo 6, capítulo 6, né? Versículo 5, 6, que diz: desde o dia que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma das tribos de Israel para edificar um templo, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo Israel, mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Então foi uma escolha de Deus, não tinha nada a ver com a divisão deles. Mas depois, hoje, o que nós esperamos? Aquela Jerusalém lá, que Deus pôs o nome dele, hoje a igreja aguarda a Jerusalém que vem do céu, da parte de Deus, a eterna Jerusalém.
A resposta de Jesus foi reveladora também, porque mostrou que a verdadeira adoração está além do que é temporal, do que é espacial. Deus é Espírito, porque Ele é diferente dos ídolos. Deus é Espírito. Os ídolos, olha, Deus, a Bíblia diz que Deus vê, que Deus ouve, que Deus fala, Deus estende a mão, Deus levanta o seu rosto, isso tudo para nos revelar que Deus é um Deus pessoal. Não é um Deus que alguém fez e colocou na parede, como faziam os povos que faziam deuses para si. Quando aquelas pessoas faziam Deus para si, de madeira, de pedra, de ouro, e colocavam na parede, e acertavam, ou muito grande. Mas o Salmo 115 fala, olha aqueles ídolos dos povos, eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm mão, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Então, os deuses dos povos são ídolos, mas o nosso Deus fez os céus e a terra. E por último, a resposta de Jesus foi reveladora, porque ele se colocou como o caminho dos adoradores. Agora, depois da sua ressurreição, desaparece aquele templo de Jerusalém, não tem mais a necessidade. Imagine se nós aqui tivéssemos de viajar para Jerusalém para adorar a Deus. Não, quem tem a oportunidade de ir lá naquele lugar, pode ir, bonito, né? Lá na beira do Rio Jordão, visitar aquelas montanhas. Mas quem nunca foi a Jerusalém não perde nada, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os verbos para adorar nos salmos são todos mandamentos. Eles estão todos no imperativo. Mas olha, o crente não precisa estar num lugar, naquele lugar para adorar a Deus, porque Deus é Espírito. O crente precisa estar em Jesus. Não precisa, tem que estar dentro ou em Jesus, com Jesus, unido a Jesus. No Antigo Testamento, mesmo quando eles não estavam em Jerusalém, como fazia o profeta Daniel, quando estava exilado na Babilônia, ele abria a janela que estava do lado da direção de Jerusalém e fazia aquilo 3 vezes por dia. Ou quando alguém estava muito distante, né, quando Salomão construiu o templo, ele fez uma oração, né, oração longa, 3 quilômetros de oração, e uma parte da oração ele diz: Senhor, que esta casa, quando o teu filho, tua filha estiver longe, distante, exilado, e orar, voltado, lembrando de Jerusalém, ouve a sua oração. Tá? Mas no Novo Testamento, a nossa oração é em nome de Jesus, não em nome de Jerusalém, ou de algum rei, de algum profeta, de algum missionário, ou, né, de algum apóstolo, mas sempre em nome de Jesus. Jesus é o caminho dos adoradores. Ele está também perto de nós. Nós não vamos encontrar Jesus como aquela mulher, o cego de Jericó, encontrou, né? Estava na rua e Jesus passou, ou o Zaqueu, né? Soube que Jesus estava lá, subiu na árvore. Mas na palavra de Deus que vamos encontrar o Senhor, encontrar Deus, encontrar Jesus. No Evangelho é que nós encontramos Jesus. Por isso que lemos o Evangelho e refletimos sobre ele. Nós temos as nossas dúvidas sobre salvação, sobre céu, sobre inferno, sobre dízimo, sobre o fim do mundo. Quantas dúvidas? Não importa, isso é completamente normal. Quem se encontra com Jesus, olha para Jesus e o vê, e o ouve com fé e reconhece que ele é o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Salvador do mundo. E quando a gente reconhece quem é Jesus, nós também nos reconhecemos quem nós somos. Também não tem esse grupo de essas perguntas? Quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? Não tem esse negócio? De onde é que eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? Essas perguntas, a palavra de Deus que nos responde. Do Gênesis ao Apocalipse, temos todas as respostas, porque é Deus
que já nos respondeu antes mesmo da gente perguntar. Mas seja você também um discípulo, uma discípula de Jesus. Olhe para Jesus, caminhe com Jesus, creia em Jesus e assim adore a Deus em espírito e em verdade. Amém? Nós vamos cantar. Nós ensaiamos um hino para cantar? Vamos cantar devagarzinho, para saber, pelo menos aí no coro, a gente investe mais, né? Maravilhoso Deus, nosso Pai bendito, cada domingo é um encontro ao redor da tua palavra, do teu evangelho, é um encontro com Jesus. Cada domingo é uma oportunidade de crescer, de conhecer mais e mais, saber que temos um Pai no céu que habita no seu alto e sublime trono, mas também está dentro de cada um de nós, daquele que se entrega ao seu amor incondicional. Ó Senhor, a nossa vida, em nossas vidas, muitas vezes nos encontramos semelhante àquela mulher samaritana. Temos nossas dúvidas, nossos questionamentos sobre a vida, sobre a fé, sobre o futuro, mas somos tão pequeninos, muito mal cuidamos da nossa própria vida, somos dependentes de Ti para vivermos neste mundo, este mundo cheio de guerras, de maldade, de iniquidade, muita tragédia e tantos males que nos apontam, que estamos a caminho do fim dos tempos. Por isso oramos. Fortalece, ó Deus, a Tua igreja na terra. Firma nossos passos no temor do Senhor e na obediência à Tua palavra. Oramos para que o Senhor continue cuidando daqueles que têm sofrido com as enchentes. Também lembramos que o Senhor traga libertação para os encarcerados pelas drogas, aqueles que têm buscado lutar
contra aquela dependência e outros males também. Também pedimos pela cura para os que estão doentes, os que estão enfermos, os que estão com dores, tanto no corpo e quanto na alma. Também oramos pelos nossos irmãos, lembramos da Joelma, recuperando da sua cirurgia. Ó Senhor, abençoa o teu povo, a tua igreja, cuida, nós somos rebanho do Senhor. E ensina-nos a cada dia a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E oramos assim, com fé, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Vamos cantar a terceira estrofe do hino Olha para Jesus. Recebamos a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre toda a igreja do Senhor, espalhada sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Tenham todos aí um bom domingo e uma boa semana para refletir sobre a vida de Jesus, seu sofrimento, e sua morte e sua ressurreição. Até